Olá, boas-vindas a mais uma apresentação exclusiva produzida pela Ford College. Sabe quando a gente tem aquela faísca genial de inovação, mas na hora de colocar no papel a ideia parece que, bem, perde a força? Nosso objetivo aqui é justamente resolver isso. Vamos transformar essas ideias que parecem super abstratas em uma engenharia precisa, estruturada e com foco total nos institutos de pesquisa Solana. Pensem nisso como um guia definitivo, sabe? Um manual para construir propostas de pesquisa que não apenas chamam a atenção da banca, mas que são aprovadas com louvor. Afinal, a gente precisa dar para essa inovação todo o rigor técnico que ela merece. Para que a nossa jornada hoje seja bem fluida, dividimos esse encontro em 5 etapas lógicas. Primeiro, vamos dar uma olhada na planta da proposta. Depois, exploramos os componentes da construção. Passamos para o fluxo de trabalho prático, analisamos um exemplo prático sobre desempenho de validadores e fechamos com a conclusão e próximos passos. Certo. Vamos mergulhar direto na parte 1, a planta da proposta. Essa é a nossa metáfora central de hoje. Olha só, é literalmente impossível construir um projeto robusto sem antes saber exatamente como ele vai ser inspecionado. Entender as rubricas de avaliação é, na verdade, o nosso maior atalho. É o segredo do sucesso. É como saber exatamente onde aquele inspetor de obras mais rigoroso vai bater o olho para procurar rachaduras na parede, entende? Se a rúbrica valoriza 3 coisas, digamos, clareza, impacto e viabilidade, então o projeto tem que gritar essas 3 coisas em cada linha. A gente precisa conectar as questões de pesquisa aos resultados mensuráveis de um jeito inquestionável, sem brechas. É fascinante perceber como uma proposta acadêmica bem densa pode ser perfeitamente mapeada para as fases de construção de um edifício usando o que chamamos de modelo de planta. Pensem assim, a fundação é a teoria, a declaração do problema. Se essa base for fraca, bom, tudo desmorona, certo? A estrutura, por sua vez, engloba os métodos e as questões de pesquisa. É ela que dá a forma ao projeto. Depois temos as utilidades, que seriam como a fiação e o encanamento da casa. Na nossa pesquisa, são as fontes de dados, as simulações e as ferramentas de validação que fazem o projeto funcionar de verdade no dia a dia. E, por fim, o acabamento, que são os entregáveis finais, tipo o código reprodutível e os white papers que os avaliadores vão inspecionar lá no final. O que nos leva à parte 2, os componentes da construção. Vamos ver o que acontece com a estrutura e a fundação na prática. Imagina só a cena. A gente projeta uma casa maravilhosa, digna de capa de revista, mas constrói tudo em cima de um pântano. É exatamente isso que acontece quando temos uma declaração de problema fraca ou usamos de especulações vagas na nossa proposta. O avaliador percebe na hora que aquela casa vai afundar na primeira chuva de críticas. Por outro lado, o cenário ideal é um projeto baseado em uma planta super rigorosa, onde a casa está ancorada com total segurança na rocha sólida dos estudos revisados por pares. Por exemplo, se a pesquisa quer estudar a sensibilidade de consenso lá na rede Solana, o problema precisa estar ancorado em estudos prévios incontestáveis. É essa coerência interna de ponta a ponta que realmente convence qualquer comitê de financiamento. Isso ilustra perfeitamente por que precisamos da nossa parte 3, o fluxo de trabalho prático, passo a passo. O que nós temos aqui são 6 passos lógicos de construção que formam um checklist super rigoroso. Passo 1. Focar a pesquisa em poucas questões, mas extremamente delimitadas. Passo 2. Vincular cada método diretamente a uma métrica de sucesso claríssima. Passo 3. Fazer um inventário dos recursos e atribuir papéis bem específicos aos colaboradores. Passo 4. Construir um cronograma que seja baseado em marcos reais. Passo 5. Definir rigorosamente os critérios de aceitação para os entregáveis. E, finalmente, passo 6. Antecipar os riscos e dependências. Seguir essa sequência sem pular nada garante que cada fase da pesquisa se conecte à próxima de forma completamente confiável e, o mais importante, totalmente auditável. Vamos avançar agora para a parte 4 e ver como isso se constrói no mundo real, um exemplo prático focado no desempenho de validadores. Lembra que no passo 3 do nosso fluxo a gente falou sobre atribuir papéis? Bom, em um estudo prático sobre os validadores da Solana operando sob estresse de rede, a colaboração não pode ser genérica de jeito nenhum. A gente precisa definir as lideranças com exatidão cirúrgica. Um pesquisador principal para liderar o desenho geral e os relatórios. Um líder de simulação focado 100% no ambiente de testes. Um engenheiro de dados garantindo que os logs e as métricas fiquem impecáveis. E um líder de divulgação, que é aquele papel absolutamente crucial para fazer a ponte e a coordenação com o próprio Instituto
Instituto de Pesquisa Solana. Uma delegação clara assim não é só questão de organização do time, viu? É um fator vital para pontuar lá em cima no critério de capacidade da equipe na hora da avaliação. E o que é realmente fascinante de observar nesse cronograma é como aquela intenção abstrata vira uma linha do tempo super concreta e pé no chão. Nós estamos olhando para uma jornada de 2 anos, bem estruturada em blocos de 6 meses. O processo começa ali com a configuração de protocolos, avança para os experimentos primários, gerando os primeiros resultados brutos, depois passa para uma fase de validação super rigorosa com cadernos reprodutíveis e termina com a disseminação de artigos e toolkits de código aberto. É uma visualização cristalina do caminho percorrido. A gente sai exatamente do dado bruto e chega nos entregáveis mensuráveis que os avaliadores exigem ver. Mas aí, com toda essa superestrutura montada, surge aquela pergunta que não quer calar. A nossa planta de pesquisa está mesmo pronta para o mundo real? Será que esses planos arquitetônicos conseguem suportar o escrutínio implacável de um painel de especialistas de um instituto de pesquisa da Solana? Bom, a grande verdade é que, se o modelo de construção foi seguido à risca e os métodos estão firmemente ancorados em dados, a resposta será um sim absoluto. O que nos traz direto para a nossa parte 5, conclusão e próximos passos. Vamos amarrar tudo isso. Para resumir, o ponto crucial que precisamos reter são esses 3 princípios fundamentais. Primeiro, torne os objetivos mensuráveis. A gente tem que transformar metas muito amplas em questões específicas com métricas numéricas bem claras. Segundo, demonstre rastreabilidade o tempo todo. A fundação teórica tem que justificar o método que, por sua vez, gera o entregável, que no fim atende aos critérios de aceitação. É um encadeamento lógico perfeito. E terceiro, esclareça colaboração. Mostre sem sombra de dúvidas que a equipe tem os papéis muito bem definidos e possui os recursos certos para entregar o que foi prometido. E para transformar todo esse conhecimento em uma habilidade prática de verdade, a ação ideal agora é rascunhar um esboço de proposta de uma página usando exatamente esse fluxo de trabalho, só para já ir organizando as ideias para as futuras conversas de mapeamento. E claro, vale sempre lembrar que esta apresentação foi trazida até nós pela Forge College. Não deixem de acessar forge.college para explorar um universo de recursos educacionais incríveis sobre a Web3 e aprofundar ainda mais os estudos no ecossistema Solana. Para encerrar, deixo aqui uma grande reflexão. Se o comitê de financiamento aparecesse hoje de surpresa para inspecionar a fundação do nosso próximo projeto de pesquisa, eles encontrariam uma rocha sólida ou areia movediça? Pensem nisso. Até a próxima!